Será que pimenta nos olhos dos outros realmente é refresco? Tá aí um ditado muito popular, normalmente falado quando alguém menospreza dificuldades ou problemas de outra pessoa. Um ditado que pode muito bem ser usado para aqueles que acham engraçado pregar pegadinhas pesadas com o próximo. Afinal, é a outra pessoa que acabou passando mal ou se machucando. Eu sou o Luke e hoje eu vou te contar algumas histórias de brincadeiras de mau gosto que passaram dos limites. Uma das histórias que comprovam que as pegadinhas podem ir longe demais aconteceu em 2017 em Barcelona. Naquele ano, o youtuber espanhol Kangoo Arren fez um vídeo em que ele enganava um homem em uma situação de rua com uma bolacha Oreo recheada de creme dental. George L., como foi identificado, acabou vomitando por causa da brincadeira de mau gosto. Acontece que a pegadinha de Ren se tornou um caso de polícia e, além de ser condenado a 15 meses de prisão, o youtuber ainda teve que pagar 20 mil euros ao homem. Alguns jornais espanhóis tiveram acesso a documentos judiciais que informavam que Ren havia recebido em torno de 2 mil euros pelos anúncios veiculados no vídeo da brincadeira. O tribunal o considerou culpado de violar a integridade moral da vítima e decidiu ainda que ele deveria encerrar a conta no YouTube e não poderia postar vídeos até 2024. Ao que parece, reentrou com alguns recursos e conseguiu suspender a sentença da prisão e manter o canal, já que ele continuou postando alguns vídeos e até trocou o nome. Também podemos citar um caso do gênero que aconteceu em 2006, na cidade de Dallas, no Texas. Os jovens Joseph Tellini e Ian Walker, ambos com 18 anos na época, decidiram se vingar dos seus professores com uma pegadinha que mandou 19 funcionários do colégio para o hospital. Eles rechearam alguns brownies com maconha e deixaram na sala dos professores, alegando que faziam parte de um projeto. Só que alguma coisa saiu bem errada na receita, porque depois que os funcionários comeram os brownies, eles começaram a sentir náuseas, tonturas e dores de cabeça. Alguns tiveram que ser encaminhados para a emergência porque passaram muito mal. Na época, um dos professores disse que nunca tinha experimentado a droga antes e que aquilo o afetou por 10 dias. Inclusive, uma das recepcionistas do colégio, que tinha 86 anos, acabou ficando 2 dias no hospital. A pegadinha tomou proporções tão grandes que até mesmo o FBI abriu uma investigação de terrorismo sobre o caso. Por conta das acusações de agressão aos funcionários públicos, tanto Joseph quanto Ian poderiam pegar até 10 anos de prisão. Eles acabaram se declarando culpados das acusações e escreveram cartas pedindo desculpas sobre o ocorrido. No final da história, os dois precisaram pagar restituições às vítimas e fazer 260 horas de trabalhos voluntários. Em dezembro de 2007, um adolescente de 16 anos chamado Vífil Atlason quase se viu em maus lençóis por uma pegadinha que fez com a Casa Branca. Direto da Islândia, ele, de alguma forma, veja bem, conseguiu o número do gabinete do então presidente George W. Bush. E eu disse de alguma forma, porque Vífil alegou que não se lembra de como ele tinha conseguido. Seja como for, o adolescente ligou para o número e se passou pelo presidente da Islândia na época, Olafur Ragnar Grimsson, e disse que queria marcar uma reunião particular com o líder americano. O adolescente explicou que a ligação dele foi transferida diversas vezes em vários níveis de segurança e que ele precisou responder perguntas sobre o presidente da Islândia. Vífil conseguiu passar por todo o esquema com a ajuda da Wikipédia. Por fim, o adolescente finalmente conseguiu falar com ninguém menos que a secretária de Bush e até marcou uma reunião com o presidente americano para alguns dias depois. A secretária de Bush disse para Vífil esperar a ligação de Bush, mas em vez disso, foi a polícia islandesa que apareceu na casa dele no dia da reunião. Aparentemente, a CIA teria ligado para um importante membro da polícia islandesa e solicitado que o departamento rastreasse a origem do telefone.
Acabou que Vífio foi interrogado por várias horas, pois as autoridades queriam descobrir como ele tinha conseguido aquele número. No final, o adolescente acabou sendo liberado pelo trote. Outro caso que também envolveu um pouco de sorte teve como palco o estado americano de Indiana. E quando eu digo sorte, eu quero dizer que o jovem Tyle Morton, que tinha 18 anos na época, quase passou a formatura do ensino médio cumprindo uma pena de 8 anos de prisão. Com uma informação dessa, pode parecer que ele cometeu um crime muito grave, mas não foi bem assim. Acontece que a pegadinha foi levada muito a sério. A ideia dele era colocar uma boneca inflável no banheiro das meninas para fazer uma pequena brincadeira. O problema foi que, quando a equipe de segurança viu nas câmeras de vigilância uma pessoa encapuzada, com luvas, entrando no banheiro com um pacote e saindo sem nada dele, eles não pensaram duas vezes antes de ligar para a polícia. Pensando que o pacote poderia conter explosivos, as autoridades decidiram evacuar o colégio e chamar um esquadrão antibomba. De acordo com o promotor que cuidou do caso, a pegadinha custou cerca de $8.000 à escola. Tyle acabou sendo preso na hora e foi acusado de fraude. O jovem admitiu a brincadeira, mas declarou que as pessoas estavam exagerando com tudo aquilo, já que ele não tinha a intenção de machucar ou envergonhar alguém. Agora, vamos dar um pulo lá no Reino Unido, onde Nicole Langmead ficou extremamente irritada com a pegadinha que a filha acabou sendo vítima. Era ano novo em 2016 e a pequena Kaya Langmead, de 4 anos, estava passando o dia em um parque ao lado da mãe, quando as duas decidiram fazer um lanche em um McDonald's próximo. Talvez se elas tivessem ido um pouco mais cedo ou um pouco mais tarde, Kaya não tivesse tido problemas. Ao chegar no restaurante, a primeira coisa que as duas perceberam é que o lugar estava bastante cheio, com alguns grupos de adolescentes sentados às mesas, comendo e se divertindo. Enquanto elas esperavam na fila para pedir o lanche, 2 adolescentes começaram uma briga em uma das extremidades do McDonald's e acabaram sendo expulsos do local pelos funcionários. Nesse meio tempo, 2 adolescentes que estavam com os rapazes da briga continuaram à mesa e não paravam de olhar para Kaya e Nicole. A mãe entregou seu celular para a filha e disse para ela se sentar e assistir alguns vídeos até passar o susto. Não demorou muito para que os sanduíches ficassem prontos e elas matassem a fome. Antes de acabar, Kaya avisou a mãe que precisava ir ao banheiro e Nicole deu a permissão, dizendo que ficaria olhando a filha de longe. Só que, como o banheiro estava ocupado, a pequena precisou esperar um pouco enquanto a mãe ficava de olho nela na mesa. Foi nesse momento que a criança ouviu algumas risadas vindas lá de dentro e logo aquelas mesmas 2 adolescentes saíram. Detalhe que elas estavam com um sorriso malicioso no rosto, como Nicole informou. Pouco tempo depois de entrar, Nicole ouviu um grito de Kaya vindo de dentro do banheiro. Ela foi imediatamente ver o que tinha acontecido e encontrou a filha chorando, indicando que tinha alguma coisa no toalete. Em uma situação dessa, imagino que tenha passado todo tipo de problema na cabeça de Nicole. A mãe foi investigar e tudo parecia em ordem, até que percebeu que alguém tinha colocado uma espécie de líquido na tampa do vaso sanitário. Ao investigar mais de perto, ela descobriu que se tratava de uma super cola. Nicole imediatamente chamou o gerente do McDonald's e então percebeu que Kaya estava reclamando de dores nas pernas. A mulher deu uma rápida olhada e viu que a pele da parte de trás das pernas da filha estava muito vermelha, quase como se tivesse sido arrancada por causa da cola. O restante da equipe do restaurante forneceu assistência médica para a criança, limpando e enfaixando os ferimentos. Mas aquilo não parecia o suficiente e Nicole pediu a ajuda de um parente para as duas irem até um hospital. A polícia foi acionada para investigar o caso e a mãe de Kaya até fez uma publicação em uma rede social contando o caso e dizendo como aquilo tinha sido traumatizante para a filha. Em pouco tempo, a polícia conseguiu identificar as adolescentes e as convocou para um interrogatório, ocasião em que as duas assumiram a culpa pela brincadeira de mau gosto e pediram desculpas a Nicole e Kaya pelo transtorno causado.
Sem revelar se as meninas foram punidas de alguma forma ou advertidas verbalmente, a polícia apenas divulgou que tomou as medidas cabíveis. No final de todas essas histórias, a lição que fica é que nem toda brincadeira tem graça. Eu fico por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!